Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Antônio, você está no nosso canal e queremos glorificar a Deus pela sua vida por mais uma vez estarmos reunidos para estudar as Sagradas Escrituras. Nesta feita, nós iremos estudar um pouco sobre os sofrimentos de Jó. Isso mesmo. Neste vídeo, nós iremos ver, através do livro de Jó, os detalhes do sofrimento de Jó, a perda das riquezas, a morte dos seus filhos. Iremos estudar também, em especial, todos os sintomas que Jó sentia no seu corpo. Neste vídeo, nós veremos estas três partes. Dividiremos ele em três momentos, onde nós iremos estudar sobre a perda das riquezas, a morte dos filhos e a terrível doença de Jó. Se você ficar até o final deste vídeo, você verá todos os sintomas que haviam no corpo de Jó, descrito por ele mesmo, tudo aquilo que ele sentia. Desde já eu quero glorificar a Deus e agradecer por você estar aqui conosco. Então, vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus, porque ela é luz para a nossa vida. Já estudamos um primeiro vídeo que tinha por título Quem foi Jó? Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, seria bom que você primeiro assistisse esse vídeo, Quem foi Jó, que está saindo no card logo aqui em cima. E depois do vídeo Quem foi Jó, nós adentraremos nesse vídeo que é os sofrimentos de Jó. E continuaremos em outros vídeos sobre também os sofrimentos psicológicos de Jó, qual o propósito do sofrimento, a teologia de Jó e o último estado de Jó. Então, se você quer estudar conosco em uma visão 100% bíblica desses acontecimentos na vida desse grande homem de Deus, permaneça conosco estudando este livro. Eu irei fazer a leitura de Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5 da nova versão transformadora. Jó 1, do 1 ao 5. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto. Temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar os seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Um homem temente a Deus, Jó tinha uma cerca de proteção, um muro de proteção, uma sebe, ou seja, um muro de arbusto que o protegia, falando de forma metafórica. Então Deus protegia Jó de todo mal, porque Jó era sincero, reto, temente a Deus e se desviava de tudo aquilo que lhe fazia tropeçar. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 10, Satanás, na reunião celestial junto com Deus, depois de Deus testificar de Jó e dizer: viste o meu servo Jó, Satanás diz: tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico? Versículo 11. Estenda a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Deus, por essa incitação, e conhecendo tudo e sabendo o resultado de tudo, Deus, o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, permitiu e disse ao diabo: vai, ou seja, eu te permito, faça tudo o que você quiser com ele, só não toque nele. E assim saiu Satanás da presença de Deus para trazer vários testes, várias provações, várias tentações sobre a vida de Jó, de maneira que a intenção era fazer com que este grande homem de Deus, ele blasfemasse do Todo-Poderoso, porque o diabo entendia que Jó glorificava a Deus e era temente a Deus por aquilo que ele possuía e não por considerar quem Deus é na sua vida. Após a permissão de Deus ser dada para que Satã saísse, para testar, para provar Jó, porém não podia até então tocar no seu corpo físico. O diabo ele vai se utilizar da destruição daquilo que é externo, das riquezas de Jó, daquilo que pertence a Jó. Vejamos os versículos 14 e 15 do capítulo 1. Chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os jumentos estavam pastando perto deles,
quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Os sabeus eram o povo da região de Sabá. É chamado de o povo do sul. Os mercadores que trabalhavam com ouro e trabalhavam com perfumes. Eu irei deixar aqui do lado as referências bíblicas para que você possa conhecer um pouco mais, lendo nas Sagradas Escrituras, sobre este povo, que são os sabeus. Satanás se utiliza dos sabeus para roubar os animais que Jó possuíam, a saber, os jumentos e os bois, e também matou vários dos empregados de Jó, ficando apenas um para lhe trazer a má notícia. Os sofrimentos de Jó estavam começando, e o diabo agora teve a permissão de tocar naquilo que Jó possuía. As provações, elas chegam de repente. Muitas vezes nós não sabemos o motivo, como Jó também não sabia. Porém, a teologia de Jó, naquela época, entendia que o justo é aquele que temia a Deus, ele não poderia sofrer de maneira alguma. E nós sabemos que nesse livro, Deus vai fazer com que Jó também cresça intelectualmente, no conhecimento de Deus e em sua comunhão com Deus. Mas nesse vídeo nós estamos tratando basicamente do seu sofrimento. Então a primeira coisa que acontece com Jó são os bois e as jumentas e servos que são mortos. Sabemos que o diabo aqui está se utilizando de pessoas, de inimigos homens, de seres humanos, de exércitos inimigos para assaltar e trazer prejuízos para esse grande homem de Deus. O número dos animais que Jó tinha era muito grande, segundo Jó 1, versículo 3. Ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era o homem mais rico e também o mais sábio de toda aquela região, um homem notável. Em primeira vista, o diabo usou pessoas para roubar, mas agora o diabo manifesta-se pela permissão de Deus de uma maneira diferente. No capítulo 1 e o versículo 16 diz: enquanto ele falava, entrou outro mensageiro com esta notícia. Jó estava sozinho, enquanto seus filhos estavam nas suas festas. E esse funcionário, esse mensageiro diz: fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Foi muito fogo de Deus, foi muita saraiva, foi muita coisa que veio do céu para destruir aquilo que Jó possuía. 7.000 ovelhas foram mortas, junto também com seus funcionários. Os desastres na vida de Jó estão acontecendo de uma maneira tal a impactar Jó, que um após outro mensageiro vem para lhe contar essa terrível notícia, enquanto Jó está sozinho em casa. É desta mesma maneira que muitas vezes, de surpresa, nós somos acometidos com um grande sofrimento. Mas aqueles que estão na presença de Deus, eles são como um monte Sião. Eles não se abalam porque sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Falando sobre fogo caindo do céu, sobre fogo de Deus, o entendimento do fogo de Deus é porque veio do céu. Então tudo que é do céu vem de Deus. Então o entendimento é que Satanás se utilizou de fogo para trazer destruição às ovelhas e aos servos de Jó. Como assim fogo? Sim, no Salmo 104, sendo Satanás também um anjo, o Salmo diz: faz dos seus ministros fogo e dos seus anjos ventos. Ou seja, os ministros do Senhor podem se manifestar em nuvem, em vento, em fogo e até em uma forma humana e visível. E assim, considerando esses outros textos, como Paulo diz que era o príncipe das potestades do ar, ele agora traz um fogo devorador que sai destruindo todas as riquezas de Jó e todos os animais de Jó. De forma gradativa, esse sofrimento tem a intenção de alcançar o coração de Jó para lhe fazer blasfemar. Porém, até então, o diabo não pode tocar na vida de Jó. A terceira notícia devastadora foi que os seus 3.000 camelos foram roubados, não pelos sabeus agora, da região sul de Sabá, mas pelos caldeus da região norte, lá da Suméria, da Caldeia, da Babilônia. Então Jó ele está cercado pelo mal. Tem mal que vem do sul e tem mal que vem do norte. Os caldeus são um povo que se tornou poderoso, grandemente famoso e conhecido pelo truculento Nabucodonosor. E agora Jó, que estava cercado pela proteção de Deus, me cercas em volta, como diz o Salmo 139, verso 5. Essa cerca ela foi retirada. A permissão de Deus que o mal atinja Jó. Aqui nós já queremos glorificar o Deus Todo-Poderoso, porque o mal só toca na nossa vida com a permissão de Deus.
Em 1 João, capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus diz que aquele que conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Em 2 Tessalonicenses 3:3, a Bíblia diz: mas fiel ao Senhor, que vos confortará e vos guardará do maligno. Isso significa que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. O dualismo de que Deus combate Satanás e que existe uma queda de braço ali, isso é invencionice ao longo da história da humanidade. Deus é Senhor do céu, da terra e debaixo da terra. Ele está no controle de todas as coisas. E muitas vezes Ele permite, no decorrer da história, interfere nela para que o homem dê valor, para que o homem cresça e para que o homem conheça Ele mais. Dia para a noite, o homem que era riquíssimo agora se acha empobrecido. E ainda mais uma notícia após outras. Quando a parede de separação foi retirada, o inimigo veio com todas as forças, junto com a permissão de Deus, de fazer isso e de não tocar no corpo de Jó, e saqueou, roubou e destruiu tudo aquilo que Jó tinha, deixando vivo apenas os murmuradores, aqueles que vieram contar a história. Nós iremos partir agora para o nosso segundo ponto, onde no primeiro nós estudamos sobre as riquezas, a destruição de todas as riquezas, a perda das riquezas de Jó. E agora nós iremos para a morte dos filhos de Jó. O sofrimento está ficando mais intenso e maior, está chegando ao coração de Jó. Desde já, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que você possa receber aí as notificações dos próximos vídeos que nós também iremos estudar sobre esse livro maravilhoso. O diabo está se utilizando dos sabeus, o diabo está se utilizando de fogo do céu, o diabo está se utilizando dos caldeus. As riquezas de Jó foram devastadas. E agora, no capítulo 1, nos versículos 18 e 19, o diabo vai se utilizar do vento, faz dos seus ministros vento. O poder do príncipe das potestades do ar vai agora aonde estão os seus filhos, vai lá na festa. Saiu com fúria dos animais e dos servos de Jó, está indo em busca dos seus filhos. E a tragédia será enorme, porque os versículos 18 e 19 dizem: enquanto ele falava, ou seja, enquanto o mensageiro dava notícia dos caldeus que roubavam os 3.000 camelos de Jó e matavam os seus servos, diz, enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vento terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe trazer a notícia. É um mensageiro para dizer que os sabeus roubaram as jumentas e os bois. É um mensageiro para dizer que o fogo de Deus caiu do céu e matou as suas ovelhas, 7.000 ovelhas. É um mensageiro chegando e dizendo que os caldeus roubaram os seus 3.000 camelos. E agora, o quarto e último mensageiro relacionado às riquezas e aos filhos de Jó vem dizer que um vento terrível veio do deserto. O vento do deserto trazido pelo diabo. E deu nos 4 cantos da casa e a casa veio abaixo. E nada mais, nada menos do que os 10 filhos de Jó vieram a óbito. É impossível imaginar o sofrimento desse homem. Era rico, agora é pobre, tinha uma grande prosperidade, que é a herança do Senhor, que é a sua família, e agora todos os seus filhos morreram de uma vez só. Nos dias posteriores, Jó vai fazer o velório e o enterro dos seus 10 filhos. Mas eu não posso deixar de mencionar o notável comportamento deste grande homem de Deus, que no versículo 20 do capítulo 1, Jó diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão e em adoração disse: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e nem considerou que seja falha de Deus, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queremos primeiramente glorificar a Deus pela sua santa palavra e entender que as provações, elas vêm até a nossa vida com um propósito. Primeiro, Deus prova com o intuito de aprovar. E após essa aprovação vir a acontecer mediante a vida piedosa diante da presença de Deus, em perseverar em meio à tribulação, aí há a providência de Deus. Primeiro Deus prova, aprova e depois ele provê. Em Hebreus capítulo 2, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz
que ele foi consagrado como príncipe da salvação, porque ele foi piedoso em meio às aflições. Houve uma ação de Jesus Cristo em meio à angústia e às aflições desde a Santa Ceia até o Getsemane, e ele foi conduzido a ser fiel a Deus, e essa fidelidade e reverência fez com que ele recebesse de Deus a aprovação como o Filho amado que trouxe a salvação a toda a humanidade. Sempre é dificultoso entender as aflições, as provações, as tribulações. A Bíblia vai deixar bem claro que as tribulações e as aflições, elas produzem, falando do contexto daquele que teme a Deus. Em Romanos 5, a tribulação produz. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz que as muitas aflições, que elas devem ser motivo de grande alegria, porque elas produzem. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz que a disciplina, ao presente momento, não é de alegria, mas depois ela produz. Isso significa que tudo aquilo que nós passamos neste mundo de sofrimento, mas permanecendo temendo ao Senhor, corrobora aquilo que Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então existe uma ação de temor, de amor, de reverência e de piedade na presença de Deus. E não importa o nível do sofrimento, Deus muda o quadro e mostra que todo sofrimento tinha um propósito. E neste vídeo nós iremos apenas exemplificar os sofrimentos. Mas se você permanecer conosco, nós iremos continuar trabalhando neste livro de Jó para entender até o final tudo o que aconteceu na vida de Jó e de seus familiares. E se você ainda não compartilhou este vídeo, faça isso agora. Nos ajude compartilhando para os grupos de sua igreja, de sua família e daqueles que você ama para ouvir também esta palavra. Irmãos, saímos da primeira parte de uma narrativa bem conhecida, onde descreve as desgraças que acometeram esse grande patriarca na sua riqueza e na morte dos seus filhos. Agora adentraremos numa parte muito interessante que é sobre a doença de Jó. É muito pouco percebido por nós todos os sintomas que Jó sofreu durante esse período em que esteve doente, antes da cura de Deus vir sobre a sua vida. Muitas vezes nós olhamos apenas para o texto que diz que ele foi acometido de chagas malignas da cabeça até os pés. Mas a partir de agora nós iremos ler alguns textos que mostram qual era a situação física de Jó. E você vai se impressionar naquilo que as Sagradas Escrituras dizem sobre esse homem de Deus e sobre esse grande sofrimento. Muitos especulam qual seria a doença de Jó, mas nós não sabemos qual. Alguns chamam de lepra, outros chamam de elefantíase dos gregos. Mas não conseguimos, através das Sagradas Escrituras, determinar. Porém, os sintomas dessa doença estão aqui. Vamos primeiramente ler, porque houve uma outra reunião nas regiões celestiais. Mais uma vez, o diálogo de Satanás com Deus começa, e Deus dá o mesmo testemunho de Jó, homem sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal e ainda mantém a sua integridade, mesmo você me incitando contra ele. Aí Satanás vai responder no capítulo 2, versículo 4 e diz: pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estenda a tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. O propósito de Satanás é tentar calar o argumento de Deus de que Jó vai se manter bendizendo ao nome do Senhor. O objetivo é fazer com que Jó amaldiçoe a Deus e ele sim agora possa receber aquilo que ele já está recebendo como provação, mas receber também como castigo. Muito interessante. Nós iremos a partir de agora ler vários textos sobre isso. Se você ainda não deu o like neste vídeo, faça isso agora, logo aí embaixo, nos ajudando com o seu like. Os versículos 7 e 8 do capítulo 2 mostram feridas terríveis da sola do pé até o alto da cabeça e Jó raspando as feridas com um caco de telha. Veja o que diz, ou de cerâmica. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis da sola do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Então já podemos perceber que aquilo coçava, lhe dava muita irritação. Ele estava cheio de feridas, de tumores, de furúnculos malignos em todo o seu corpo. Jó foi acometido das feridas malignas, os seus amigos vieram para consolar Jó. O sofrimento de Jó era tão grande que eles passaram 7 dias
sem pronunciar uma só palavra. Vejamos mais um dos sintomas do corpo de Jó em Jó 2, versículo 13. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Temos feridas em todo o corpo, uma dor muito grande, e no versículo 12 nós temos mudança na fisionomia. Por quê? Porque diz, e levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram o pó ao ar. Eles não conheceram Jó por causa do estado em que ele estava, terrivelmente acometido por várias feridas em todo o seu corpo. Então já temos alguns sintomas, muitas feridas, muitas dores e também irreconhecível. Terrível sofrimento, Jó não tinha vontade alguma para se alimentar. Veja o que diz o capítulo 3, o versículo 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. No versículo 6, no capítulo 6, o versículo 7, o texto diz, a minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois não como a minha comida fastienta. Agora na versão da Bíblia judaica completa, nós iremos conferir no capítulo 7, o versículo 5, a situação do corpo de Jó. Mais um texto que fala sobre a situação do seu corpo. Como está o seu corpo? Minha carne está coberta de verme e sujeira. Minha pele está rachada e vertendo pus. Olha a situação. Aí nós entendemos porque ele pega a cerâmica e raspa o que seria o cascão, né? Aquilo que cobre esse pus. Ele sai das rachaduras da pele, que está endurecida, seca, e vira uma crosta por cima dessas feridas, desses rachões. E aí ele vem com a cerâmica e retira aquilo porque dói, porque mais pus está querendo sair. Veja a situação do corpo desse homem. Nós estamos de forma gradativa nos aprofundando mais nos sintomas de tudo aquilo que ele sofria. Respiração de Jó tem dificuldade. No capítulo 9, versículo 18 diz, nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. O sofrimento desse homem é terrível. Feridas, dores, falta de apetite, pele rachada, vertendo pus, não consegue comer, tem fastio e nem respirar direito ele consegue. Vamos prosseguir com mais textos, porque a situação em que Jó se encontra é terrível. Capítulo 16, o versículo 16 de Jó diz, o meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Em outras versões, o seu rosto está todo vermelho e as suas pálpebras estão escuras. Nós veremos essa questão da pele escura também em outros textos aqui. Capítulo 19, o versículo 17, o texto diz, o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. No capítulo 19, o versículo 20, o texto diz, os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Significa o quê? Que Jó está magro e a cada dia emagrecendo mais e mais por conta dessa doença, porque ele não come, sente dores o tempo todo, está vermelho, no caso ele tem febre, né? Suas pálpebras estão escuras, ele sofre muito, ele chora muito, tem muita dor, muito sofrimento. Mas tudo isso foi uma permissão de Deus para fazer com que Jó crescesse ainda mais. Voltando para a Bíblia judaica de David H. Stern, no capítulo 30 e o verso 30, a Bíblia diz, minha pele está negra e se descola de mim, meus ossos estão queimando de calor. Olha que interessante. Não só as pálpebras de Jó estão negras, mas toda a sua pele está negra, rachada, vertendo pus, trazendo uma crosta que ele precisava raspar por conta da dor. Os seus ossos estão queimando de calor, ou seja, ele tem muita febre, porque o seu rosto também está vermelho. Ele não para de chorar, por isso que ele diz que também o seu rosto está deformado, todo vermelho. Então, Jó está numa situação difícil. Ele está jogado, provavelmente, fora da cidade, né, em algum leprosário, em algum lugar onde ficava excluído as pessoas que estavam moribundas. E os seus amigos estão há 7 dias, em uma certa distância de Jó, não acreditando no que estava acontecendo com esse homem justo. Os sofrimentos desse patriarca não se resumiram na perda das riquezas,
na morte dos seus 10 filhos, em murmurações, em acusações. Há também sofrimentos psicológicos. Nesse vídeo nós não iremos estudar sobre os sofrimentos psicológicos. Vamos fazer isso em um vídeo à parte. São muitos textos que nós precisamos conferir sobre também esse sofrimento de Jó. Além de estar nessa situação, nessa enfermidade, nessa doença terrível, as pessoas ainda o acusavam dele estar assim por ter blasfemado de Deus, por ter se distanciado de Deus. Mas qual seria a doença de Jó? Deixe o seu comentário aqui embaixo, se você é da área de saúde, mediante os sintomas que foram ditos aqui nesses versículos, qual seria essa enfermidade de Jó? Será que é algo raro que não existe mais? Ou podemos classificar como uma elefantíase, como uma lepra ou coisa parecida? No capítulo 6 do livro de Jó, os versos 2 e 3, o texto diz: Se fosse possível pesar a minha aflição e pôr numa balança meu sofrimento, pesaria mais que toda a areia do mar. Sem dúvida alguma, o sofrimento desse homem, segundo até alguns rabinos, dizem que ninguém sofreu mais do que Jó. Sofrimento terrível, uma permissão de Deus que tem um intuito e um propósito e um objetivo. Nós partiremos para um próximo vídeo. Nós iremos finalizar este vídeo. No próximo vídeo nós iremos ver os sofrimentos psicológicos desse grande homem de Deus. Permaneça conosco. Aqui no final deste vídeo está aparecendo mais 2 vídeos entregues ao processo como Jó e quem foi Jó. Continue conosco, continue assistindo e compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, não deixe de deixar o seu comentário sobre o que você acha que é essa enfermidade de Jó. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua alma, lhe proteja de todo mal, de toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo.